Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja no teu coração. Como é bom ouvir testemunho, como é bom sabermos de pessoas que têm sido ferramenta para conduzir outros ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, minha conterrânea seja bem-vinda, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. A Ilhéus, uma terra maravilhosa. Eu costumo falar às pessoas que as praias mais bonitas que eu conheci na minha vida estão em Ilhéus. Se você não conhece, vá lá. Maravilhosa cidade. Eu nasci ali na região próxima também, na região Cacaueira, ali Itabuna, naquela região. E sempre que eu posso, eu retorno àquele lugar que é maravilhoso. Amém? Lucas capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 21. É um texto bastante conhecido, o qual também já utilizei em outras ministrações, mas sempre que eu recorro, estou lendo, ele traz ensinamento e acaba abençoando a minha vida. Lucas capítulo 2, versículo 21. Eu vou esperar você encontrar, para que você acompanhe a leitura. É importante você acompanhar, e nós vamos, versículo após versículo, meditando nesse texto. Talvez a versão que você esteja utilizando, algumas palavras sejam diferentes, mas não se preocupe. Vai ter uma outra palavra que tem o mesmo sentido. É que na tradução, em alguns lugares eles traduzem com a linguagem mais pontual que você venha a entender. Mas não se preocupe, não há alteração, simplesmente é para melhor entendimento. A palavra de Deus, ela foi deixada para entendermos. Então, não se preocupe se alguma palavra, e essa versão que eu estou um pouco antiga, então tem algumas palavras diferentes. Lucas capítulo 2, versículo 21 diz assim: Cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, que diz: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Versículo 25. E havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar o gentio e para a glória do teu povo Israel. Até aí por enquanto, depois vou continuar a leitura, para que você entenda o que o texto está descrevendo. Aqui, após o nascimento do Senhor Jesus,
Entendam que aqui, inserido numa cultura e numa religião judaica, era estabelecido que após o nascimento, no 8º dia, a mãe levava o filho ao templo para que ele fosse circuncidado. E esse ato todo o povo já realizava porque simbolizava uma aliança de Deus a Abraão e todo o povo de Deus. E essa circuncisão ela era feita ao 8º dia de vida da criança. Isso porque quando na cultura judaica a mãe ela dava luz, segundo a tradição e a lei, essa pessoa se tornava impura durante 7 dias, assim como era também no período mensal da mulher, no período menstrual, ela ficaria 7 dias, o qual era considerada impura. Mas no 8º dia, essa criança era levada ao templo e era apresentada. Nesse momento era inserida aquela criança nessa aliança, simbolizava a circuncisão, essa aliança de Deus para com o povo judeu. É interessante que esse ato estava tanto inserindo essa aliança, mas como também ali no ciclo religioso, no ato litúrgico ali do templo, né? É lógico que nós presenciamos, né, na igreja, e que nós, sendo igreja, nós também apresentamos as nossas crianças. Quando nasce, nós apresentamos, nós não batizamos, mas nós apresentamos ela a Deus, e ali na oração nós consagramos essas crianças ao Senhor, porque os nossos filhos são do Senhor. Então, seguindo essa tradição, no 8º dia de vida do menino Jesus, nessa época, ele é levado ao templo. É interessante que o texto diz que havia um homem chamado Simeão. E esse homem, ele e todo o povo judaico, ele esperava o Cristo. Eles esperavam o grande Messias, aquele que viria para libertar o povo de Israel. E também nesse tempo o povo estava inserido, estava também sendo mantido, né, em domínio romano. E o povo sempre esperava que viria um homem para libertá-los da opressão romana. E era toda expectativa, porque desde o Velho Testamento já havia uma promessa de libertação do povo. E esse homem chamado Simeão, é interessante que o texto diz que esse homem era justo e temente a Deus. E ele esperava, isso no versículo 25, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aqui nós já começamos a meditar um pouco. O texto diz que era um homem justo e temente a Deus, e que o Espírito Santo estava sobre ele. E eu volto falando do texto. Porque o Espírito Santo estava sobre ele? Ele era um homem justo e temente a Deus. O que caracterizava isso nesse homem? Era a presença do Espírito Santo. E da mesma forma nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos transforma. O Espírito Santo de Deus traz convicção no nosso coração, na esperança da salvação. É interessante que esse povo esperava o grande Messias, o Cristo, o libertador. E ali o Espírito Santo revela a esse homem: olha, vai para o templo.
E nessa parte eu fiquei meditando. Esse homem que era justo e temente a Deus, e isso só era possível por causa do Espírito Santo, ele é direcionado pelo mesmo para ir para o templo. E lendo esse texto eu fiquei pensando, o Espírito Santo de Deus o conduz para o templo, porque uma promessa que já havia desde a antiguidade iria se cumprir. E é interessante que esse homem vai ao templo, e chegando lá, é o mesmo dia no qual Maria está apresentando ali a criança para passar daquele processo, né, litúrgico, naquela apresentação, e esse homem, ele pôde contemplar o Salvador de Israel. E diferentemente das outras vezes que eu li esse texto, e eu sempre foquei nesse texto com um homem, né, segundo a vontade de Deus, ou expectativa, o texto começou a falar comigo sobre a direção do Espírito Santo, de quando nós nos colocamos diante de Deus, e como nós somos direcionados pelo Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo direciona esse homem para o templo. E eu comecei a meditar e me lembrar, em um tempo na minha vida, um tempo no qual, devido a uma dificuldade, eu deixei de ir para a igreja. E eu acredito que cada um de nós, né, nós passamos um tempo que nós temos uma dificuldade, nos enfraquecemos na fé. E eu me lembro que eu estava na minha casa, aí eu saí no portão assim na frente, e aí ia passando um senhorzinho, um ancião, e ele costumava caminhar empurrando a bicicleta dele. E na bicicleta dele ele levava uma caixinha de som, tocando louvores. E ele parou bem em frente ao meu portão. Aí falou assim: ó, eu vou falar algo para você. Esse momento que você está passando de desânimo, e que você diz que não vai mais na igreja, porque lá na igreja só tem pessoas erradas, e que tem pessoas lá que é pior do que você, e que você não vai mais lá porque isso e por aquilo. Ó, eu quero te dizer que o problema não está na igreja, o problema está em você. Eu fiquei olhando para a cara do velhinho. Ele falou assim: eu quero te fazer um convite também. Aqui na esquina vai ter culto à noite. Aí tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Vai no culto hoje à noite que Deus quer falar com você. Eu fechei o meu portão, fui para dentro. Falei: nem de igreja, Assembleia eu gosto. Entrei para dentro e aí o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração. Quando deu a hora do culto, eu coloquei a roupa e fui para a igreja. Aí chegando lá nessa igreja da esquina, uma pregadora veio, era uma convidada, e eu fiquei lá no fundo, porque eu me converti na igreja do Nazareno, e os cultos um pouco diferentes, né? Doutrina diferente, e eu sempre gostei desse culto mais calmo, mais explicativo, e cheguei lá, aquela coisa e gritos e eu fiquei lá, encolhido no fundo, né? Mas aquela mulher começou a pregar. E aí de repente aquela mulher sai marchando e vem para o meu lado e para do meu lado, e eu fiquei todo encolhido. E ela diz assim: se prostra de pé, vaso, que eu quero falar contigo. E eu fiquei olhando para ela, e ela começou falando a mesma coisa: olha, que bom que você veio, porque Deus quer falar contigo. Deus quer revelar algo para a tua vida hoje. Se você ficasse em casa, você ia perder essa palavra.
E começou a falar e eu fiquei atento. E lendo esse texto eu lembrei. Eu falei, olha, o Espírito Santo conduz ele para o templo. Nós vivemos um tempo no qual as pessoas não estão dando muita importância de ir para o culto. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam, aqui em casa mesmo eu posso ouvir uma palavra, aqui em casa mesmo eu posso ler minha Bíblia, Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar. Assim como estava no lugar onde falou com Simeão. Mas é interessante que Deus diz, olha, levanta, vai para o templo. E chegando ao templo, ele pôde contemplar. Que bom que você pôde sair da sua casa e vir aqui ao culto. Quantas vezes nós estamos desanimados em casa e de repente nós vamos, mas chegamos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós somos impactados com a palavra, com louvor e somos restaurados. E é por isso que o Espírito Santo já nos conduz a estarmos nessa comunhão. Então eu dou-lhe um conselho, sempre vá ao culto. Se a igreja não fosse importante, muito sangue lá atrás não tinha sido derramado para que eu e você pudéssemos estar aqui reunidos em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele conduz aquele homem. Havia uma promessa, e há uma promessa sobre as nossas vidas. Essa promessa que foi dada para o povo de Israel, que foi dado, que Simeão estava aguardando, ela foi dada para mim e para você. Que viria aquele, o Salvador, aquele que nos libertaria, e ele nos libertou do pecado. É lógico que aquele povo estava esperando um homem que viesse libertar daquele meio que eles estavam vivendo, daquele domínio romano, mas o Senhor Jesus, ele veio para libertar do pecado. Ele veio para nos tirar de uma prisão chamada pecado. E glória a Deus que essa promessa que Simeão pôde contemplar, ela se estendeu para todos nós. Foi por causa dessa promessa que eu e você estamos aqui hoje. Mas é interessante que, naquele momento que Jesus é ali apresentado, esse homem que, novamente eu falo, um homem que era justo e temente a Deus. E ele era justo e temente a Deus porque ele tinha o Espírito Santo conduzindo. No versículo 28, é um texto que fala muito ao meu coração. E sempre me desafia a pensar como eu tenho vivido e qual é o meu foco e a minha expectativa nas coisas do Senhor. Olha que interessante. Versículo 28. Ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar o gentio e para a glória de todo o povo de Israel. Olha que interessante. Esse homem já avançado em idade, ele vai ao templo direcionado pelo Espírito Santo. Ele vê aquela criança e também é revelada pelo Espírito Santo que ali estaria o Salvador, não apenas de Israel, mas como diz o texto, do gentio que somos nós, de todo mundo. E aquele homem, quando vê, ele entendeu. E ele diz: olha, agora eu posso morrer. Olha que interessante. Aquele homem, ao conhecer Jesus, a saber que havia cumprido, que o Salvador estava ali e que a palavra de Deus estava se cumprindo, ele diz: eu já posso morrer.
É interessante. E a palavra diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós em Cristo nós alcançamos a salvação. Esse homem aqui, segundo o texto, ele está completo, ele está satisfeito. Mas e eu e você? Como que é a nossa relação a isso? Como que é a nossa expectativa com Cristo? Como que nós vivemos o nosso dia a dia? Qual é a nossa expectativa sobre Cristo? Esse homem, ele vive uma vida esperando, ansioso para ver o Salvador. E nós cristãos, quando nós nos convertemos, nós entendemos a palavra e há uma promessa de salvação para as nossas vidas. A palavra diz que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos salvos. E também sempre há uma expectativa, uma promessa que o Senhor Jesus virá nos resgatar, nos buscar para si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa fantástica. Agora a pergunta é: como que está a nossa expectativa com a vinda de Cristo? Como que é a nossa expectativa referente à salvação em Cristo? Você se sente completo? Você se sente realizado a partir do momento que você conheceu o Senhor Jesus? Aquele homem, ele coloca aquela criança no colo e diz: agora eu posso morrer. Será se nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, estamos completos a tal ponto de dizer: eu posso partir agora? O Evangelho de Cristo sempre foi direcionado a uma preparação para o reino. Toda a Escritura vai direcionando que nós estamos nesse processo, mas há um alvo a ser alcançado. E que aqui nós somos estrangeiros, nós somos turistas aqui nessa terra. E é algo muito passageiro, e que nós estaremos com Cristo. E nós devemos estar com essa expectativa. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus me alcançou, e eu inclinei o meu coração e o meu entendimento ao Senhor Jesus, a minha vida, ela estava totalmente destruída. E a vida de qualquer um que está longe do Senhor Jesus se encontra assim, destruída. E eu me encontrava assim. Por quê? Porque é em Jesus que os nossos pecados são perdoados. É em Jesus que os nossos pecados são arrancados. E somente em Jesus a salvação. E quando nós estamos distante, nós estamos mortos. E a palavra diz: os nossos delitos e pecados. E talvez para algumas pessoas é um texto até que é uma ofensa. E eu me lembro que antes de eu conhecer a palavra, eu me sentia ofendido quando alguém falava assim: você é pecador. Eu falava: eu nunca roubei, nunca matei, eu não sou pecador. Eu sou filho de Deus. Mas eu me enganava. Eu estava morto. Eu estava afundado nos meus delitos e pecados. E o pecado é algo que nós já nascemos e desenvolvemos ele. E só Jesus pode tirar. Então, eu conheci a vida em Cristo. Essa palavra me preencheu e trouxe grande expectativa, não dessa terra aqui, mas trouxe grande expectativa em algo vindouro em Cristo. Como dizia Paulo,
ele já ficava dividido, não sabia se já queria partir logo, estar com Cristo, ou queria pregar essa palavra para que eu e você pudesse ter a oportunidade de conhecer. Mas uma coisa é que nós vemos que esses homens que foram impactados pela palavra, eles estavam prontos para partir com Cristo. Ansiava a vinda de Cristo, porque sabia que estar em Cristo era melhor. E o Evangelho sempre nos direcionou a nós olharmos para o alto, olharmos para Cristo, não nos apegarmos a isso aqui que é passageiro. A grande dificuldade é que o Evangelho tem sido direcionado a nós nos acostumarmos com isso aqui. É nós não termos a expectativa com a volta de Cristo. Está muito bom aqui. É muito bom nós estarmos reunidos. É muito bom nós estarmos em comunhão. Mas será melhor quando estivermos todos juntos diante do Senhor. Então a expectativa do meu coração é que o Senhor venha e que eu esteja vigilante, preparado para essa vinda de Cristo, porque a partir do momento que eu fui impactado com a palavra de Deus, tudo é Cristo. Tanto faz estar aqui ou já partir em Cristo. A minha vida é Cristo, a minha expectativa é estar com o Senhor. Eu almejo a vinda de Cristo, e que no teu coração esteja também assim, uma expectativa. Ó Senhor, pode me levar. Numa outra ocasião eu falei, né? Tem muitas pessoas que falam: Senhor, deixa para vir depois. Tem muitas pessoas que falam: não, Senhor, eu ainda não estou pronto. A palavra diz que o Senhor virá, e não haverá avisos. Pode ser hoje. Simeão, ele estava feliz porque ele já era um homem temente a Deus, ele era justo. O Espírito Santo trazia a convicção no coração dele e ele viu o Salvador. Como que eu e você estamos hoje? Qual é a tua expectativa com Cristo? Será se você almeja estar com o Pai? Ou será se a nossa rotina... A promessa de Cristo é a salvação. Em muitos lugares prega-se que a promessa de Cristo é prosperidade. Não que nós nascemos para comermos o melhor dessa terra e para nós prosperarmos dessa terra. Não, a promessa de Cristo é para nós estarmos com Ele. O maior projeto de Cristo nas nossas vidas é a salvação. Pelo contrário, o Senhor diz: não se acostume com esse mundo. Viva como estrangeiro, como passageiro, como turista. E o turista, quando ele vai num local, ele vai passando, é só passagem. Ele verifica, mas o destino dele é o outro. O problema é que muitos cristãos têm se acostumado muito com essa terra. O problema é que muitos cristãos acham que tudo finda em conhecer a palavra, ter esse projeto salvífico, mas quer permanecer o máximo, quer curtir o máximo e não tem nenhuma expectativa. Eu me lembro que, ministrando para alguns jovens lá no sertão da Bahia, eles falam assim: pastor, eu não gosto de ouvir quando o senhor fala na vinda de Cristo, não, porque eu fico com medo do Senhor voltar logo e eu nem casei. Estou na expectativa, orando por uma namorada. Eu não quero ir antes não, pastor, eu quero pelo menos namorar. Eu falava: se você soubesse como o que o Senhor tem a oferecer está muito acima de tudo isso. Você fala: não, pastor, porque eu comecei a construir e eu quero é minha casa pronta. Pode levar esse teu servo, Senhor, porque os meus olhos viu a salvação. Que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo
e que você possa voltar os teus olhos e o teu coração para a salvação em Cristo. O Espírito Santo sempre trouxe uma esperança no coração daquele homem. E imagina quantas dificuldades esse homem não passou, mas o coração dele permanecia na promessa de Deus. Talvez, quando você pela primeira vez foi impactado com a palavra, gerou muitas expectativas, mas com o passar do tempo, talvez isso fosse apagando no teu coração. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela continua sendo válida para mim e para a tua vida. Eu já ouvi pessoas falar, eu escuto isso da volta de Cristo, desde que eu era pequeno, minha mãe falava, minha avó falava, e até hoje. Aqueles que morreram ontem ou hoje, e morreram em Cristo, já foi, já se cumpriu. Esteja preparado, se alegre na salvação, se alegre na grande promessa, não desvie os teus olhos de Cristo, que é o foco, de Cristo que traz salvação. É interessante que esse homem estava no templo, esse homem estava diante de Maria, esse homem estava diante do clero, mas os olhos dele estavam focados em Cristo. O único que pode trazer salvação é Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E que nessa noite você possa fazer uma análise da tua vida. Se ainda não entendeu do plano salvífico, ou se ainda não entregou a tua vida a Jesus, que você possa entender nessa noite que a aliança que era feita com aquela criança, fazendo a circuncisão, um corte na carne, a aliança, ela é feita em Cristo. O plano salvífico, ele está em Cristo. E quando nós nos rendemos ao Senhor, a salvação nas nossas vidas. A salvação em Cristo. Mas que também você que já conheceu da palavra, que já entendeu do plano salvífico em Cristo, e que talvez se alegrou naquele dia no qual foi impactado com a palavra, mas devido a algumas circunstâncias, os teus olhos começaram a desviar do foco que é Cristo. Talvez a expectativa no teu coração tenha diminuído. Talvez já não há nem esperança no teu coração. Talvez você se sente uma pessoa tão distante. Talvez há dúvida se há realmente um projeto. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa tocar no teu coração. Que assim como esse homem se alegrou vendo a salvação em Cristo, haja também essa alegria no teu coração. Que seja renovada a esperança no teu coração nessa noite. Que você possa entender que o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa. E essa promessa, ela se cumprirá na minha e na tua vida. E que nós devemos a cada dia ter esperança, porque quem prometeu foi Deus. Que nós possamos estar vigilantes e regozijando a cada dia, em saber que há um projeto, em saber que há um Deus que está cuidando das nossas vidas, e um dia Ele virá, e quando Ele vier nós estaremos prontos, estaremos com expectativa no coração. Ora vem Senhor Jesus,
E naquele momento maravilhoso, nós vamos ser consolados pelo Senhor. E Ele nos levará com Ele. E ali não haverá mais lágrima, ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais opressão, porque estaremos diante do Salvador. E Ele vai nos libertar de todas essas coisas. Nós já não estaremos presos à enfermidade, nós já não estaremos presos às dificuldades dessa terra, mas estaremos sempre consolados pelo Senhor Jesus. Que haja expectativa no teu coração. Não deixe que as coisas dessa terra, não deixe que as dificuldades venham a impedir, a tirar a alegria da salvação. Que você possa estar regozijante no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.